Opa, professor Lauton Benatti falando, seja sempre bem-vindo. Vamos conversar sobre o desenvolvimento das startups e eu quero conversar sobre algo que com certeza tira seu sono, né? Com certeza. Tem gente aí, tem empreendedor que fica aí desesperado, puxa a vida, professor Lauton, não conheço de tecnologia. O que eu faço se eu não sou especialista em tecnologia? Consigo montar uma startup, afinal de contas? Dá para montar uma startup sem a gente conhecer sobre tecnologia? O que é que eu faço no final das contas? Né? Então, essas dúvidas elas são reais de fato, porque muita gente não é obrigado, né, a conhecer sobre tecnologia. As pessoas que conhecem sobre tecnologia são pressionadas para acompanhar, né, o desenvolvimento tecnológico. Imagina aquelas pessoas que não são as pessoas especialistas, né, o profissional de TI, o profissional de ciência de dados, né, você que não é da área técnica, vamos colocar assim, né? Desculpa, técnica não, tecnológica, né? Essa questão, e quer empreender startup, ou tem já a sua startup, e fica naquela questão, puxa vida, eu não conheço a tecnologia, o que é que eu posso fazer? O que a gente pode direcionar? Então, hoje o que a gente vai conversar? A gente vai conversar para você. Eu estou conversando com você. Você é empreendedor, que não conhece muito de tecnologia, que fica sofrendo com essa questão. Esse recado hoje é para você. Puxa vida, você de fato consegue desenvolver a startup, sim, mesmo sem ter tecnologia. A próxima pergunta é como fazer isso? E é isso que a gente vai conversar aqui. A gente vai então destrinchar tudo o que é possível, quais são todas as ferramentas que você pode fazer, o que a gente consegue direcionar, né, nesse sentido, e principalmente então como é que a gente vai de fato fazer, né, essa montagem desse negócio, que é um negócio tecnológico, sem você ter tanta experiência, tanto conhecimento em tecnologia. Né? Para isso, a gente tem que resgatar alguns conceitos de parcerias, né, de uso de recursos, né, do direcionamento de recursos, e nesse sentido, isso é importante para que você fique até o final desse conteúdo, para que a gente consiga direcionar corretamente como resolver essa situação, que eu já digo para você, nem é um problema, tá? Não se preocupe, não é um problema, a gente consegue resolver juntos, e eu já peço para você, se inscreva no nosso canal, né? Já acompanhe o nosso conteúdo, porque esse conteúdo é para você, é direcionado para que você consiga empreender, para que você consiga colocar o seu sonho, né, e se torne realidade, né, para que você pratique todo o seu empreendedorismo que está dentro de você e consiga desenvolver a sua startup, certo? Então, diretamente ao assunto aí, você que está me acompanhando dos vales aí, né, de todos os vales que estão espalhados pelo Brasil aí, manda bala aí, vamos começar já a conversar sobre isso, né? Então eu trouxe aqui, né, um resumo para a gente poder direcionar como é que a gente pode trabalhar com essa questão da tecnologia. Né? Então, vamos lá? Vamos primeiro para a primeira parte aqui? Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, posso ser empreendedor de startups sem conhecer tecnologia? Vamos lá. A resposta é direta. A resposta é sim. Você pode, tá? Você pode. Não tem nenhum impedimento que faça, tecnicamente falando, que você não possa ter a sua startup, tá? De fato, não tem nenhuma. Aliás, é até interessante que a gente pense o seguinte, tá? É importante que a gente pense o seguinte, tá? No final das contas, né, se a gente pensar como empreendedor mesmo, se você como empreendedor, né, a gente tem que imaginar que você como empreendedor, você não vai saber todas as questões. Então, você não precisa entender tecnologia, mas se a sua empresa for uma empresa de tecnologia, alguém da sua equipe tem que entender. Simples assim. Você quer ver alguns outros dobramentos? Né? Por exemplo, se você não entende de marketing, ok? Mas não tem a função de marketing? Não é importante ter a função de marketing na sua empresa? Tá, então, mas você não entende marketing. Mas você precisa ter alguém na equipe que saiba de marketing. Se você não entende de finanças, mas finanças é uma função da empresa. Então, se é uma função da empresa, alguém precisa saber. Você não precisa necessariamente saber tudo, certo? Quer ver mais? Você pode eventualmente ser um empreendedor. Muitos empreendedores de startup eles são da área técnica, né? Eles são da área técnica e aí eles não têm tanto a experiência em gestão, por exemplo. Né? Pode acontecer. Você não tem tanta experiência em gestão. Tudo bem, não tem problema. Alguém vai ter que saber sobre gestão. Então, dito isso, o que eu quero compartilhar com vocês é que você não precisa ter todo o conhecimento em tecnologia. Não há necessidade.
Não precisa. Você é o gestor. Isso sim, isso na questão da gestão, quanto mais você souber para gestão, melhor. E é óbvio, se você falar que, professor Lauton, né, eu não preciso saber nunca tecnologia, é que não precisa. Convém que você depois, com o tempo, se desenvolva, né, nessa questão, mas principalmente para começar, né, que essa questão, o passo inicial, né, dá aquela agonia, né, para você não conheço, tudo mais. Então a resposta está clara, Você pode de fato ser empreendedor sem conhecer tecnologia. Você vai precisar então que alguém conheça. Então, vamos pensar agora o que a gente pode fazer? Então, o que a gente tem como possibilidade, tá? Então agora a pergunta é o que eu faço, né, no final das contas, né? O que você faz? Você vai buscar as alternativas que estão aí disponíveis para o mercado. Que alternativas são essas? Você vai buscar gente que sabe, ferramentas que podem te ajudar. Perdão, né? Você pode buscar aí alternativas para conseguir fazer um investimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico, para que a sua startup de fato ela não fique parada. E é isso que a gente tem que sempre pensar. Então, o próximo passo aqui que eu quero conversar com vocês é a ideia, né, nesse próximo item aqui. Vamos conversar aqui, ó. Vamos pensar, ó. Próximo item, né? Então, como alocar especialistas? Porque se você não é especialista, alguém vai ter que ser, inevitavelmente. Mas eu tenho um recado para você, eu tenho um bônus aqui para você no final do vídeo, tá? No final do vídeo a gente vai conversar. Tem um bônus aí que a gente vai estar. É como se fosse lá uma diquinha extra aí para a gente resolver essa questão. Mas sim, você vai precisar de especialistas. Então vamos conversar sobre esses especialistas aqui. Então, o que a gente pode buscar como especialistas? Então, aqui a ideia é como é que eu vou alocar especialistas nesse processo, certo? Então tem formas para a gente pensar nisso. Vamos aí destrinchar cada uma dessas formas para que a gente consiga ter certeza disso. Então, primeiro, você contrata colaborador. Você vai contratar gente. Você vai contratar colaborador que sabe, você vai contratar um funcionário. Você vai pagar um salário para ele, você vai pagar para ele fazer as coisas. Isso é o mais clássico, inclusive, de todas as possibilidades que existem. Inclusive, esse é o padrão de atuação. Você contrata um funcionário porque você ou não sabe fazer, ou sabe, mas não quer, ou eventualmente tem algum impedimento jurídico, como por exemplo uma questão de auditoria, de ouvidoria, de transparência. As pessoas contratam as outras pessoas por isso, são esses três motivos. Ou eu não sei, ou eu sei, mas eu não quero, né? Eu quero dedicar meu tempo para outras coisas, ou porque existe um impedimento jurídico que eu não posso fazer tal coisa, porque tem um compliance, porque tem uma limitação, né, nessa questão, eu não posso juridicamente me envolver nessa questão, né? Então, dito isso, você contrata um funcionário. E aí, quanto vai custar um funcionário de tecnologia hoje, né? Você vai buscar níveis de maturidade. Quanto mais complexa for a sua solução, maior a maturidade que vai ser necessária. Né? Então, a gente vai ter níveis mais específicos de maturidade, como, por exemplo, a minha tecnologia está mais avançada, né? Da startup, né? Apesar que a gente está falando aqui começando, né? Então, definitivamente mais avançada não vai estar. Mas digamos que a sua solução seja um pouquinho mais complexa. Você vai precisar de um nível de maturidade maior. E aí sai mais caro, porque você vai precisar de um funcionário, né? Um especialista em tecnologia mais sênior. Tudo bem, não tem problema. Mas aí você pode contratar um colaborador. Esse colaborador, então, vai te atender. Eu estou começando, eu preciso só do passo a passo básico. Você pode ter um nível mais júnior, ou pleno, né? Um nível menor, ter um salário mais barato e faz o direcionamento. Agora, se você realmente não conhece nada de tecnologia, e aqui vem a minha recomendação, porque eu não estou aqui só num discurso tecnicista, né? Eu preciso passar minha visão para você, tá? Por experiência, porque eu vejo aí das startups aí que a gente acompanha. Né? Então a grande questão é, você não entende tecnologia e contrata um júnior, caramba, é muito pouco, ainda mais no começo. Então, ainda que você esteja começando com a atividade, talvez seja interessante, não estou dizendo que aí você respeita, né, o orçamento, aquela coisa toda, né? Mas, de qualquer forma, vale a pena você pensar pelo menos num profissional que garanta essa questão, certo? Então, não vou nem dizer o mais especialista, o mais caro de todos.
O ideal, o padrão é que você contrate alguém que saiba mais do que você. Isso é inevitável. Ainda que você conheça um pouco de tecnologia, é que eu estou indo no extremo aqui, né? Eu estou conversando com você considerando que você não sabe nada de tecnologia, o que a gente sabe que no fundo, não é necessariamente a verdade para 100% das pessoas, né? Tem um grupo de pessoas que não entendem nada de tecnologia, esse vira perfeito para você. Tá? Mas a ideia é, pô, eu não entendo nada, eu sou zero em tecnologia. Ainda chama um funcionário júnior, iniciante, você não vai ter nem como saber se ele está fazendo alguma coisa errada. Né? Essa é a ideia. Então, a gente tem que contratar alguém que sabe mais do que a gente. Por isso, parece até um contrassenso, né? Que eu acabei de falar, na verdade. Contratar alguém que sabe mais do que a gente. Parece totalmente fora do contexto, né? Assim, é estranho, na verdade, essa questão. É contraintuitivo, mas essa é a verdade. É importante que a gente enxergue dessa maneira. Né? Porque você vai conseguir resolver uma situação considerando competências que não fazem parte do seu rol de competências. E a empresa cresce. Porque aí essas outras competências se consolidam, né? Se somam as suas competências com as competências do profissional em TI, tecnologia, ciência de dados, o que quer que seja. Né? O programador, o dev, né? O dev, né? Essa é a ideia. Então, essa é a primeira questão que a gente pode fazer, que a gente pode pensar, né? Como uma solução perfeita, né? Nesse sentido. Ok? Vamos lá, então, para o próximo aqui? Então, você já sabe, contratar colaborador. Próximo passo, contratar um prestador de serviços. Você contrata um prestador de serviços, porque ele vai te atender. Então ele consegue te atender como prestador de serviço. Qual a diferença do funcionário para o prestador de serviço? O prestador de serviço não é seu funcionário. Você contrata por serviço. Você tem um intervalo de tempo aí, um valor aí que você paga para que isso seja alcançado. O colaborador, você pode demandar mais coisas. Então a ideia é que, né, os dois contratos eles funcionam muito bem, dadas as devidas circunstâncias. Você quer mais dedicação? Colaborador. Você quer mais dedicação? Colaborador. Você quer ter mais controle da situação? Colaborador. Simples assim. Você quer demandar outras coisas além daquela tarefa específica? Colaborador. Simples assim. Está resolvido. Não tem nem dúvida. É o básico. Né? Porque o colaborador está sob o seu guarda-chuva, está sob sua tutela. E estando sob sua tutela, você consegue então, lógico, não estou dizendo para não fazer tarefas que não fazem parte do descritivo de tarefas, né? Então você contrata um cara para fazer a programação, né? Um profissional para fazer a programação e pede para depois ele sair para vendas. Não é isso que a gente está falando. Tá? Então, também cuidado, né? Processos trabalhistas estão aí justamente por essas questões, tá? Então só fique atento nesse sentido. Não, eu estou contratando um colaborador. Agora, você quer ter menos problemas trabalhistas, né, no futuro? Não tenha sempre, mas considerando isso, prestador de serviço. Você quer ter um cara mais sênior, que não seja tão caro como funcionário? Prestador de serviço. Você tem um intervalo de tempo que já é meio pré-determinado, não é um ad eterno, não é um indeterminado. Você vai utilizar por um determinado período? Prestador de serviço. Não tem dúvida. Você já sabe qual é a resposta. O prestador de serviço ele vai te ajudar num determinado período de tempo. Digamos 6 meses, 1 ano, 8 meses. Né? Quando você vai fazer, por exemplo, a implantação da ferramenta, o que quer que seja. Okay? Então, isso aí não tem dúvida. Né? Essa é a resposta. Vamos lá para o próximo, porque tem mais coisa aí, tem mais opções aqui. Então a gente tem ainda mais uma terceira opção, que é muito parecido com o prestador de serviço, mas tem algumas características diferentes aqui. É muito parecido, mas tem algumas nuances aqui, que é contratar uma empresa. Porque a empresa também pode ser uma opção. Né? Ela é uma opção. Uma empresa ela pode ser uma opção, porque você vai poder contratar um conjunto de soluções que não estão limitadas unicamente a um profissional. E aí o profissional, seja ele como funcionário, seja ele como prestador de serviços, ele tem as suas limitações. Por melhor que seja ele, é um só. Uma empresa
não necessariamente pode te alocar lá o funcionário júnior, pleno, sênior. Você vai pagar por isso e aí combina, é contratual. É uma questão de definição contratual de quanto você vai pagar. Não, eu quero um sênior, 2x, 50 funcionários sênior, eu pago tanto. Ah, eu quero um sênior, 3 júnior para dar um apoio. É tanto. Né? É uma livre negociação. Agora, a vantagem da empresa é que faltou uma pessoa, a empresa ela vai repor, ela vai direcionar, a tarefa vai ser cumprida. Né? Então, essa é a grande sacada. Então, no que se refere à demanda tecnológica e considerando no extremo que você não conhece nada de tecnologia, se você tem uma solução que precisa se debruçar nela e fazer com que ela aconteça, e tem prazo para fazer, e tem uma responsabilidade para fazer, você pode contratar um colaborador e vamos torcer para que isso dê certo. Você vai contratar um prestador de serviço, vamos torcer para que dê certo. Torcer a gente vai torcer, mas a gente não pode só ficar na torcida, né? Qual o nível de responsabilidade que a gente está falando? Né? Qual o nível? A empresa, o nível de responsabilidade é muito maior. Porque na ausência, a empresa é responsável. Então ela é corresponsável, né, inclusive. Então, ela vai alocar outro funcionário, vai colocar outro colaborador. O dono vai se virar, sei lá. O problema é dele. Você nem precisa se preocupar. Isso é particularmente relevante se a sua solução, ainda que seja inicial, é muito ampla. Então, você contratar uma empresa para fazer, por exemplo, o desenvolvimento, o código-fonte, a plataforma. Né? E ela te entrega. Na prática, você não precisa nem necessariamente saber quem são os profissionais, porque na verdade você não está contratando os profissionais, você está contratando a solução tecnológica. Então aqui, ó, aprenda a lidar com a tecnologia nas startups, mesmo não sendo profissional especialista. Como alocar especialista. Você contrata um funcionário, você contrata um prestador de serviço, você contrata uma empresa. Tem diferenças de orçamentárias aqui? Óbvio que tem. A gente vai falar sobre isso. Calma, nós vamos falar sobre isso, certo? Agora, tem mais aqui, certo? Tem mais. Tem algumas outras opções. Né? E aqui a gente começa a sair um pouquinho da casinha, a gente sai um pouquinho da caixinha e começa a ver outras coisas. Aqui vai, né, uma boa opção. Você troca a participação por serviços tecnológicos. Né? O que significa? Você dá um percentual de participação pelos serviços tecnológicos. Isso significa o quê? Que você atrai colaboradores, né, que vão ter uma participação. Essa é a ideia. Por enquanto eu não estou nem falando financiamento, estou falando de como alocar. Daqui a pouquinho nós vamos ainda expandir mais ainda essa questão como meio de financiamento. Calma que nós vamos chegar lá. Tá? Mas aqui eu estou dizendo o seguinte, você atrai um colaborador de tecnologia que está interessado em desenvolver não só os aspectos técnicos, como a sua posição de participação em empresas, de ganhos futuros, tudo mais. Então, isso é algo que vai ser atrativo. Até porque hoje, neste momento de mercado, os salários, ainda que tenha, da área tecnológica, ainda que tenha dado, né, um enxugamento das empresas de tecnologia, as big techs têm mandado muita gente da área tecnológica embora, ainda assim os salários estão bem inflados. Né? Os salários do pessoal da área de tecnologia, eles ainda estão bem acima da média do mercado. Mesmo com enxugamento, certo? Você imagina como é que estava até há pouco tempo atrás, que as big techs estavam contratando simplesmente para que a outra não contratasse. Já chegou ao ponto de ter relatos aí de colaboradores que fui contratado daqui a 4 meses, 6 meses, eu não fiz nada. Não sei o que fazer, então não tinha nem propósito nesse sentido. Né? Então, outros desdobramentos, mas nesse momento não é bem assim. Está mais equilibrado. De fato, caiu um pouquinho a média salarial, mas ainda está bem mais avançado. Porque continua com uma demanda muito grande. Não é só as big techs. Você está precisando da demanda da área tecnológica, na verdade. É por isso que você está assistindo esse vídeo. Senão você não está assistindo esse vídeo. Né? Você tem essa demanda tecnológica. Então, seguinte, né? É possível, e essa questão você atrai gente, porque a gente está buscando especialistas. Então, você vai atrair gente, vai atrair especialista que está interessado em trocar os seus serviços, tá? Pela participação. Sim, sim. Então é uma forma de você alocar. Okay?
Vamos lá mais? Tem mais ainda, tem mais, tá? Então, vamos lá, que a gente tem mais esse ponto aqui, certo? Acompanha aí, acompanha aí. Ó, a gente também pode fazer um sócio. Aqui é o seguinte, aqui não é só participação não, tá? Aqui não é participação não, apenas participação não. Aqui é um mão na massa mesmo, é um sócio. Você vai buscar um sócio que conheça a tecnologia, literalmente. Então aqui, isso também é particularmente importante porque você vai somar competências, por exemplo, né? Eu, professor Lauto, sou um profissional de gestão, certo? Eu não sou professor da área de tecnologia, não sou um profissional de tecnologia. Né? Eu não leciono e eu não atuo em tecnologia. Eu sou de gestão, eu leciono gestão, eu atuo em gestão, eu faço intervenções nas startups sobre gestão, como mentor, como investidor, nas participações que nós temos. Eu atuo diretamente em gerir os processos das startups. Essa é a minha contribuição. Eu verifico essas questões. Ah, e a questão tecnológica? Não é minha praia. Então eu sou o cara voltar para a gestão. Tem uma busca aí para a tecnologia? Vou buscar um parceiro, vou buscar um sócio. Vou buscar um sócio que é da área tecnológica. Porque aí soma as competências. As minhas competências de gestão. Junto com as competências, digamos que você tenha 3 sócios. Né? Então, você tem o sócio 1, você, sócio 2, digamos que seu sócio, a sócia agora. Você vai buscar um terceiro que é da área tecnológica. Então, digamos que você seja o cara de gestão. Seu sócio, a sócia é da área técnica, por exemplo, da especificidade do negócio lá. Né? Então, digamos que seja, por exemplo, uma health tech, né? Então, que é da área de saúde. Ah, seja uma enfermeira, seja uma médica, seja uma fisioterapeuta, que a solução da sua startup é de fisioterapia, né? Soluções diversas, é da área técnica. E a gente busca, então, um terceiro sócio, um quarto, um N sócio, que é da área tecnológica. Aí ele cuida da plataforma, ele cuida do código-fonte, da programação, da base de dados, né? Né? Da codificação. Essa é a ideia. E isso é particularmente muito interessante nas startups, porque as startups, elas, por natureza, elas funcionam dessa forma. E funcionam muito bem. No fundo, elas funcionam muito bem. Por quê? Porque ao buscar um sócio da área tecnológica, você de fato está conseguindo expandir bastante, né, as condições do seu negócio, né, da sua atuação, justamente porque este profissional ele é especialista. E aí você consegue atrair. A gente está buscando aqui, ó, lembre-se, a gente está vendo aqui, ó. A gente quer alocar especialistas. E aí você consegue alocar. E ao alocar o especialista, a funcionalidade, a função, a atividade está atendida. E agora a gente vai para o próximo aqui, porque tem mais, tem bastante ainda. Né? Então vamos pensar aqui, né? Vamos pensar nas possibilidades. Então tem mais um aqui, como alocar especialista. Tá? Vamos buscar então especialista. A gente pode ter. Opa! Peraí. Vamos tirar aqui. Não apaguei aqui? Ah, agora sim. O importante é, você não conhece tecnologia agora, mas você pode desenvolver suas hard skills em tecnologia. É agora que você está precisando, certo? Então você, lógico, pode acontecer de você nunca desenvolver as hard skills na sua essência. E, na boa, não necessariamente você precisa fazer. Não existe uma exigência para você fazer isso, ok? Mas você pode desenvolver, isso vai ser particularmente interessante, até porque você consegue gerenciar todos os recursos e todas as questões ao longo do tempo. Agora, eu disse para vocês o quê? Que no finalzinho tinha um bônus, não tem? Então eu quero agora conversar do bônus. Vamos conversar do bônus. Que essa é a ideia, bônus para essa aula aqui, para essa transmissão. A pergunta que eu faço é, tá bom, então vamos buscar algumas alternativas, porque eu falei de como alocar especialistas, certo? Mas vamos buscar algumas alternativas. Essas alternativas são o seguinte, tá? O que eu quero comentar com vocês. Ah, professor Lauta, assim, o que acontece é, puxa vida, ainda assim eu estou me sentindo inseguro, eu não quero buscar alguém, aquela coisa toda. Então o que a gente pode fazer? Tá bom, então tá aqui, tem alternativa, bônus, né? Então, primeiro,
você pode trabalhar na estruturação inicial, principalmente na questão inicial. Esses bônus são para a questão inicial, tá? Para frente, né? Lá na frente, não funciona. Mas o primeiro, baixe uso tecnológico durante o MVP. O que isso significa? Enquanto você está desenvolvendo o seu negócio, enquanto você está desenvolvendo a sua solução, o MVP, o mínimo produto viável, você pode trabalhar num nível de baixa tecnologia. Por quê? Porque no começo não é tão exigente. A exigência da tecnologia vai acontecer lá na frente quando você alcançar o modelo de escalabilidade. Esse vai ter fundamental. Esse já é como se fosse uma exigência. É uma condição. A condição sine qua non de você ter a escalabilidade. E a escalabilidade ela só vai alcançar se você tiver investimento em tecnologia. Se você não tiver investimento em tecnologia, sua empresa não é startup, sua empresa é uma empresa tradicional. E você não consegue imaginar quantas startups a gente vê, eu como mentor lá do Inovativo, eu junto com meu sócio, né, no nosso hub. Você não consegue imaginar a quantidade de startups que a gente conversa, mentora, troca ideia, visita, né, faz reuniões, que elas, na prática, são empresas que têm ótimos propósitos, espetaculares, propostas fantásticas, produtos que de fato são muito bem aceitos, têm um grande potencial, eles não vão se perder na ausência de mercado, mas são empresas tradicionais. Por culpa do dono, inclusive, tá? Do empreendedor. Essa é quando eu falo culpa, eu estou sendo bem incisivo mesmo, tá? O peso maior, de fato, é do empreendedor, que não pensa como startup. Mas ainda assim, olha o que eu estou dizendo. Ainda assim, no começo, você não precisa ter toda a tecnologia. Você pode trabalhar com baixo uso tecnológico durante o MVP. O que isso significa? Você precisa validar a oferta. Você não precisa validar a tecnologia. Você entendeu o que eu falei? Eu vou falar de novo. Você precisa validar a oferta. Você não precisa validar a tecnologia. Porque a tecnologia é a ferramenta. E a oferta é o negócio. Então, você valida o negócio, você não valida a ferramenta. É mais ou menos como se fosse assim. O que é mais importante? É o prego? É o martelo? Ou é o quadro? Entendeu? As pessoas dão muita ênfase ao prego. Dão muita ênfase ao martelo. Às vezes dão ênfase ao araminho que prende no quadro. Quando na verdade o que interessa é o quadro. E eu vou mais além. Não é o quadro solto. É o quadro na parede. Para as pessoas verem. Porque o quadro também, jogado dentro do armário, não tem validade nenhuma. É a obra de arte. É a visualização da obra de arte. Então, você não precisa validar a tecnologia. A tecnologia ela pode se desenvolver com o tempo. E aqui, entre nós, que ninguém nos escute, né? A tecnologia você vai desenvolver durante todo o seu período. Tá? Então, o que a gente quer comentar aqui é justamente esse desenvolvimento aqui desse ponto. Tá? Muito bem, então a gente tem também as ferramentas de fácil acesso. Essa é a grande questão aqui que a gente também pode trabalhar. Porque as ferramentas de fácil acesso são aquelas ferramentas tecnológicas que elas estão disponíveis justamente para você utilizar com tranquilidade. Por exemplo, as ferramentas mais simples. Você pode escolher as ferramentas mais simples que são fáceis de utilizar. Então, essas ferramentas são fáceis de utilizar, você consegue fazer o direcionamento delas e fazer acontecer a sua startup usando, por exemplo, o pacote Office, certo? Vai no Excel mesmo, vai no Word, vai numa base de dados simples, vai numa página, né, já pré-codificada, né? Que é esse até a outra dica do próximo ponto aqui, que a gente também pode fazer. A gente também pode trabalhar com low code, que é o código baixo, né? Eu não tenho tanta exigência tecnológica, né? Trabalhando com ferramentas mais simples. O empreendedor de startup, ele já quer logo de cara já sair fazendo já as tecnologias mais avançadas. Não há necessidade para isso. Realmente não há necessidade. Não precisa.
você pode devagar, né, fazer essas questões, certo? Dá para fazer isso com calma, justamente para que a gente, né, tenha esse direcionamento aí feito dessa forma, ok? Então, o que eu quero comentar com você, que está aí acompanhando esse conteúdo, então o low code é uma excelente alternativa. O que é low code? Você não está preocupado, você já trabalha com uma programação que você não precisa, ela é fácil, ela já às vezes é autoexplicativa. Como, por exemplo, também as ferramentas pré-programadas. São o quê? São as plataformas que você faz locação de plataformas. Exemplo, você vai fazer, por exemplo, um sistema marketplace. Você pode locar um sistema de marketplace que você faz a customização. Ou seja, você não precisa ser um programador. E aí, talvez o máximo que você vai fazer é buscar, né, um conhecimento ali na hora de você programar essas ferramentas. Mas você não precisa. E quando eu falo programar, entenda, é você, na verdade, só customizar, é você ajeitar a plataforma. Cor, tela de fundo, cadastro de produtos, cadastro de serviços, cadastro de condições, né? Fornecedores, prestadores de serviços, validar documentos, ou seja, você não precisa da plataforma completa com todo o avanço, não há necessidade, você pode fazer isso. Então é uma maneira de você também trabalhar. Você quer mais? Tem mais aqui, ó, para a gente finalizar aqui esse ponto aqui, ó. Você pode também, na pior das hipóteses, da pior das hipóteses, você pode trabalhar com controles manuais aqui, ó, ou semi-automatizados. Eu já tive a, digamos assim, a oportunidade de visitar uma startup que funciona, que é uma maravilha e tudo mais, e ela mesma falou para mim que no começo eu trabalhava com Excel. Por quê? Pelo próprio raciocínio de trabalhar fazendo baixo uso tecnológico durante o MVP. Aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, certo? É aqui que funcionava, aqui a pegada, certo? Ela estava, de fato, preocupada em validar a oferta. É esse o ponto, certo? Então, o que a startup queria era validar a oferta. Então, ela trabalhava com baixa tecnologia no começo para validar o modelo de negócio, validar a oferta e depois fazer o investimento tecnológico. E por fim, lembre-se, né, que o que está acontecendo é que é temporário essa questão, é temporário, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui para você enxergar, aqui, né, que eu acho que está atrapalhando aqui a sua tela, aqui, né? Então, o investimento é temporário. Então, essa fase é passageira. Você rapidamente vai conseguir, né? Você vai conseguir fazer, né, o desenvolvimento tecnológico, né? Rapidamente você vai ter recursos e condições técnicas para investir em tecnologia. O que eu desejo para você é que você consiga desenvolver o seu negócio, a sua startup. Então, dito isso, né? Já peço para você, então, se você gostou desse conteúdo, se faz sentido esse conteúdo para você, se inscreva lá nos nossos canais, se inscreva lá no Instagram, lá no Facebook, né? No YouTube, tem conteúdo o tempo todo para você direcionar. Mande suas perguntas. Se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou, já dê o seu like aí, já, né? Toca, né, o like aí para vocês aí, já aproveita aí para validar esse conteúdo junto aos algoritmos e tudo mais. Mande seus comentários, mande suas dúvidas que eu respondo a todas elas aí para direcionar. Converse conosco aqui. Sua dúvida pode se tornar, inclusive, né, temática para conteúdos futuros. Eu desejo muito sucesso para você. Eu quero que você tenha um excelente desenvolvimento do seu negócio. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau.